53 anos, dando aula em pré-vestibular. Eu tenho muita dificuldade, entendeu? De saber, né, o que, por exemplo, a UERJ vai querer colocar nessa próxima prova. Mas eu corro atrás, eu fuço, eu faço pesquisa e tem, assim, os percentuais. A botânica, uma questão de botânica, está na faixa de 70% de possibilidade de cair. É uma matéria que vocês não gostam, ninguém gosta. Talvez um pouquinho do pessoal da biologia, mas ninguém gosta. E a UERJ tem uma maneira diferente de fazer suas questões de botânica. Então, eu tive um trabalhão, mas eu vou, vocês vão ter a apostila com a matéria que eu dou aqui em cada aula, colocada lá para vocês pegarem a hora que quiser, né? Um drive. Vai ter um drive. Essa sala aqui, essa turma vai ter um drive. E lá eu vou botar questões. Tem pouca, tem uns 25 mil. Mas é para você fazer tudo? Não. É para você escolher uma matéria que você não está legal, né, para poder se desenvolver nela. E uma coisa estranha, para o tipo de prova que a UERJ desenvolve em biologia, estudar também pela múltipla escolha é legal. Porque ela é muito pontual nas respostas. Não tem nada assim para você escrever muito. Então, eu estou mandando também questões de múltipla escolha, com gabarito, tudo com gabarito, porque é um estudo dirigido. Uma série, que nem a gente faz na faculdade, uma série de perguntas e depois o gabarito. Perguntas separadas. Então, vocês vão receber esse tipo de material aí, né? E hoje eu vou passar o máximo que eu puder dentro do meu tempo os detalhes que a UERJ pode pedir. O que a UERJ pode pedir? Eles vão criar um detalhe, um movimento, uma ideia, né? Um textinho, né? Que está lá alguma coisa de botânica, e dentro desse texto eles vão fazer uma pergunta. Não faz aquela pergunta corriqueira que todo vestibular faz. Eles sempre vêm com uma coisa diferente. E aí eu fiz uma folhinha perguntando coisas diferentes. Vocês vão receber uma aula, mas daqui a pouco, não agora, né? Assim, ó. Tá vendo? Que eu peguei questões da Unicamp, questões de faculdades que são mais, né, rabugentas, e coloquei nessa folhinha. Tudo tem gabarito comentado. Tudo gabarito comentado. Até a múltipla escolha, para você poder desenvolver dúvidas dentro da matéria, e a gente aqui, logicamente, está aí para resolver. Química, o Gel está sempre aqui, né? Ele dá aula daqui. Nós somos parceiros há muitos anos, em tudo quanto é curso que eu trabalhei, ele trabalhou, nós fizemos a dobradinha, e ele também já preparou um material magnífico, detalhado, e corram atrás, confie na gente. O nosso tempo é muito curto, por isso que eu vou precisar que você estude por conta própria em determinado material. Por exemplo, vitaminas, decoreba, não é? Então, eu vou fazer um material de vitaminas com o gabarito comentado para vocês estudarem em casa, né? Se preparando para a UERJ, caso caia vitaminas. Né? Dificilmente cai, mas se cair, já mandei, para você não ficar perdendo tempo, né, no computador, catando questão, não precisa disso. Pode deixar que eu mando tudo para vocês. O que eu mais tenho é questão. E eu crio muitas questões discursivas, né, para lapidá-los em relação ao que vem por aí. Não se sabe o que a UERJ quer. Vocês viram que a prova do ano passado tinha evolução para caramba, que normalmente não cai. Não caiu nenhuma questão do que era esperado, ecologia, por exemplo,
é uma matéria nobre, que cai em tudo quanto é lugar, não caiu. Esperava lá uma respiração celular, não caiu. Então, o que a gente tem que fazer? Estudar tudo. Tudo que é prevalente. Vamos começar o trabalho? Então, sempre vou mandar para vocês estudo dirigido. Estudo dirigido não é uma questão, é uma pergunta limpa para você poder procurar a ideia. Nós vamos ver aqui a matéria toda? Lógico que não. Eu vou trabalhar em cima do que pode cair na UERJ. A UERJ gosta de nome. Gosta de nome. Por exemplo, como é que é o nome do gameta masculino de uma pteridófita? Qual o nome do gameta feminino? O que é o endosperma? O que é uma polinização? A anemofilia é o quê? O que é anemofilia? Um nome. A gente vai catar nomes aqui hoje para poder ter ideia do que pode cair na UERJ. Os principais são briófitas, pteridófitas e gimnosperma. Eu joguei a gimnosperma para baixo, porque normalmente perguntas de gimnosperma, eu vou fazer um estudo dirigido, não cai na prova da UERJ, cai mais para a prova do Sul. Nem no Enem é muito comum cair. Então, vamos especializar-nos em angiosperma, que tem muita coisa aí que você não aprendeu. É uma matéria que ela é colocada de lado até nos colégios, nos cursinhos, mas quando cai, ela define a prova, porque ou o cara acerta ou erra, não tem como chutar. Eu vou apagar aqui e vou pegar os detalhes que são importantes dentro de um quadro de crescimento evolutivo. Bom, temos as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. O que é básico nisso tudo aí? É você saber, evolutivamente, quem ganhou o quê. Isso aí você já viu milhares de vezes, desde a 7ª série, que a briófita não tem vaso condutor, é chamado atraqueófita, cuidado com esses nomes, ou avascular. Avascular ou atraqueófitas. Não, Generação, sem vaso. Que vasos são esses? Pessoal, a minha aula, ela é assim, ela é explosiva. Eu estou falando um detalhe aqui, daqui a pouco eu vou lá na ponta buscar outro. Isso é uma maneira de vocês criarem analogia que a prova da UERJ precisa. Acabou esse negócio de quadradinho mágico, botar ali no quadradinho quais são as exceções, botar no quadradinho um exemplo. Exemplo no quadradinho. Não. A gente tem que fazer aqui uma explosão, e vocês vão acostumando e daqui a pouco vocês estão arrebentando. Então, olha só. Avascular, atraqueófita. Não tem vaso condutor. Legal. E quem tem? É vascular ou traqueófita. É só tirar o ar de negação. Ok? Quem não tem? Briófita. E o resto? Tem. Não fica estudando assim. Pteridófita tem, gimnosperma. Não. Faz por eliminação. Briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma. Legal. A briófita é a mais fraquinha em evolução? É a mais primitiva? Ela é tão primitiva que ela tem 2 centímetros, chega a 10, é gigantesca, Uma briófita de 15 centímetros, é gigante. Ela tem período de vida curto. Ela é uma planta frágil. O meio ambiente interfere muito na vida dela, mas ela também é chamada de musgo, sinônimo de briófita, musgo. O que você não souber, vai colocando separada, a palavra separada, para depois você reavaliar. E essa briófita, ela é a primeira planta terrestre. Então, o ganho dela foi que ela conseguiu ficar no meio terrestre. A briófita, então, muito primitiva, inicial, ela não tem vaso condutor, e por não ter vaso, a água tem que passar de célula para célula.
Cara, passar água de célula para célula tem uma coisa chamada gravidade, que empurra essa água em sentido contrário. Daí, tem um limite para essa água aí, por difusão, por causa da gravidade. Isso vai limitar o tamanho, porque ela só vai crescer onde a água chega. A água vai chegar até ali, então ela vai poder crescer até ali. Isso limita o tamanho dela, ok? Vamos lembrar de vasos condutores? Aí, mais tarde, a gente vai estudar isso, não hoje, por isso que eu vou falar apenas. Nós temos vasos que levam a água da raiz até a folha, são chamados, né, xilema, em seu conjunto, e na sua unidade de vaso lenhoso. Vaso lenhoso, conjunto xilema, né, transporte de água e sais para as folhas. O outro tipo de vaso é o que traz a seiva produzida no sentido folha, raiz. O conjunto é chamado floema e a unidade é chamada de vaso liberiano. Isso eu sei que você sabe, né? Os vasos liberianos e os vasos lenhosos. Tem uma questãozinha que ela faz isso. Ó, ela pega uma árvore e retira um anel chamado anel de Malpighi, um anel circular, que vai um pouquinho depois da casca. Um pouquinho depois da casca, ele acaba, ó, rompendo os vasos liberianos. Que os vasos liberianos, uma planta dicotiledônea, eles passam pertinho da casca, da onde eu tirei um lastro circular. Acabei rompendo todos esses vasos. E aí pergunto o que acontece com a planta. Queridos, o alimento é produzido em cima, desce em direção à raiz, rompi os vasos que levam o alimento, a raiz morre por falta de comida, a planta toda morre, né? Não vai ter nutrientes lá embaixo necessários para manter a raiz viva. E raiz morta não puxa água, sem água não tem fotossíntese e a planta acaba morrendo. Tem uma pegadinha que eu já fiz em uma prova que eu criei há tempos atrás. Cuidado vocês, que a UERJ gosta dessas coisas. Vou pegar aqui um coqueiro. Vou tirar o anel de Malpighi aqui do coqueiro. Tirei. Aí a pergunta, o que vai acontecer? Vai morrer? Não vai morrer. Hã? Ué, você acabou de dizer que quando tira o anel de Malpighi, eu vou romper os vasos que trazem o alimento da folha para a raiz, e aí sem comida não pega água, e sem água a planta morre. E agora diz que o coqueiro não morre, porque, olha só, esta árvore é uma eudicotiledônea. Ué, o que tem a ver isso? E o coqueiro é uma monocotiledônea. E aí? Continuei na mesma. É que as eudicotiledôneas, a distribuição do vaso, né, tanto liberiano como lenhoso, é organizado. Aqui dentro vai ter o vaso lenhoso e aqui fora, perto da casca, o vaso liberiano. Daí, como está organizada a separação, quando eu tiro o anel de Malpighi, eu corto todos os vasos chamados de liberianos. Aqui não. Aqui, quando eu olho dentro de uma monocotiledônea, os vasos ficam de modo irregular, espalhados dentro do corpo da planta. Na hora que eu tiro o anel de Malpighi, eu vou romper tanto o vaso liberiano quanto o lenhoso. Mas lá no cílio central, lá dentro, aonde eu não consegui chegar com o meu anel circular, eu vou ter os dois tipos de vasos. Por quê? Porque a distribuição é irregular. Olha que pegadinha desgraçada numa questão que vocês já fizeram 1000 vezes. Já caíram na questão objetiva da UERJ, né? Inclusive, acho que 3 anos atrás, essa questão. Só que eles não usaram a pegadinha da monocotiledônea. Uma das diferenças entre mono e di, que vocês têm que estudar, eu vou fazer aí
o estudo dirigido dessa parte, é a distribuição regular de vasos para fora, para perto da casca, vaso liberiano, ó, e lá dentro, cilindro central, vaso lenhoso. Isto forma o xilema, lembra de água, xixi, isso forma o floema. Não é para agora, não. Não é para agora essa matéria. É só para vocês irem dando uma olhadinha. Custa nada. Tá vendo? Retirada do anel de Malpighi. Bota aí, já caiu lá, na questão de múltipla escolha. E aqui, ó, vamos lá. Uma brióptazinha, musgo, né? É um exemplo interessante, hepáticos, antócidos, mas o musgo ele é interessante porque você consegue vê-lo, né, por aí, em cima de musgo. Uma característica obrigatória para essas plantas sobreviverem a um determinado local, em relação ao meio abiótico, meio que não imprime a vida, é a umidade, pessoal. Sempre que perguntar qual a importância do meio abiótico, né, sais minerais e umidade, porque essas plantas não são bem desenvolvidas na captura de água. Então, a umidade do meio ambiente vai permitir que a samambaia, por exemplo, se desenvolva. Se o solo não está úmido, o esporo vai cair lá, não vai germinar, não vai ter samambaia. Então, nessas plantas que não apresentam desenvolvimento evolutivo, né, ainda está no início do processo do meio terrestre, uma coisa importante é estar em ambiente sempre úmido. Voltando aqui, numa determinada época do ano, aparecem lá os musgos. Duas plantinhas verdinhas, parece um carpexezinho, um do lado do outro, ok? Deixa de lado esse baixo astral de botânica e aprende a estudar, porque tem aluno que só decora essa droga. Se eu só decorasse isso, eu já nem estava dando mais essa matéria. Eu tento entender cada coisa que ocorre. Então, você vê que parece um carpetezinho. É importante isso? Lógico que é. As briófitas e as pteridófitas, elas têm que usar, todas duas, tanto o grupo briófita quanto o pteridófita, a água do meio ambiente, para se reproduzir. Aqui é por causa disso, ó. O gameta masculino, ele nada, ele é chamado anterozoide. Cuidado que na hora da discursiva você põe espermatozoide, lembrando, né, do gameta masculino humano, vocês confundem anterozoide. Esse mesmo anterozoide eu não uso para angiosperma, lá já é núcleo espermático. Esses nomes são importantes numa prova discursiva porque você acerta ou erra o nome que você colocou. Então, o anterozoide, ele nada, ele vive aqui dentro, ó, vou dar um zoom aqui, ó, tá cheio de líquido aqui, ele fica nadando lá, ó, de um lado para o outro. E aqui na área feminina, eu vou ter a osfera, que é o gameta feminino, que é fixo. Ele é fixo. E também aqui é cheio de líquido. Então, como eles estão muito pertinho do outro, é possível, por exemplo, choveu, uma gota d'água da chuva bater aqui e respingar com esse líquido. E junto a esse líquido, quem vai partir? Na carona, surfando o anterozoide. E aí ele consegue, então, cair aqui e fecundar. Então, embora, né, eu fale para você que eles dependem da água, a maneira de se reproduzir também depende deles estarem um pertinho do outro, para poder alcançar o gameta masculino, o feminino e ocorrer fecundação. Bom, olha só que legal. Nomes, vamos guardar nomes? Planta que produz gameta é gametófito. Planta que produz esporos, esporófito. Gameta, gametófito, esporos, esporófito. Ok? Então, espera um pouquinho. Está produzindo gameta, gametófito.
Gameta masculino fecundou o feminino, e aí surge, olha lá, um zigoto. Zigoto, 2N, resultado de uma fecundação. Pessoal, olha o problema aqui como é sério. Essa planta, ela é N. Vou provar daqui a pouco. E essa também é N. Epa, peraí. Uma planta N produz gameta que é N? Como? Por mitose. Veja bem, gameta em planta é por mitose. Se fosse animal, seria meiose. Mas aqui, ó, uma planta, eu vou provar, eu vou voltar aqui, que essa planta aqui é N, essa é N, vai produzir gameta N masculino, gameta N feminino, vai ocorrer a fecundação e vai produzir o zigoto. É por parte, tá? Sacou? Se o desenho todo, não. Aqui você vai entender nome do gameta masculino pterozoide, nome do gameta feminino esfera. As plantas são N, são haploides. Eu vou voltar e vou te mostrar. Elas vão produzir gametas por mitose e o zigoto vai ser produzido. Isso aqui tudo eu vou dar para você. Eu tenho uma apostila, tem isso tudo, que eu vou mandar lá para o Drive para vocês poderem não ficar copiando. Ó, fecundou, legal. Aí, ó, perguntaram uma vez, essa planta aqui, obrigatoriamente é uma planta feminina? Lógico. A osfera vai estar nela, a fecundação é na fêmea, e vai surgir aqui, ó, o pendão, a seta, o esporângio, tem vários nomes, que é o zigoto. 2N. Caramba, a planta embaixo é N, e o filhote dela em cima é 2N. Qual é a função dele? É essa aqui, ó. Desculpa. Ah, olha só. O zigoto, então, vai produzir esporos N. Legal, esporos N. Opa, reduziu. É muito comum perguntarem onde ocorre a mitose, onde ocorre a meiose. Olha aqui, ó. A mitose ocorre na produção do gameta, lá no gametófito, e a meiose ocorre na produção de esporos, aqui chamado esporófito. Ué, por que é esporófito? Ué, porque isso aí é uma planta. Ah, mas ela não está em cima da mãe, mas é uma planta. Ela é 2N. Função dela, produzir esporos, por meiose. Portanto, ela é chamada de esporófito. Isso aqui é passageiro. Some. Ah, quer dizer que na briófita, o gametófito tem vida longa e o esporófito é passageiro? É. Aqui é a plantinha que fica lá em cima do muro, aquele músculo que parece até um carpete. Esse daqui aparece, depois some, degenera, mas já depois de produzir esporos. Olha que legal, tem que ter umidade, tem que ter água nesse solo. Esse esporo, então, caindo em ambiente úmido, vai germinar. Olha que bacana. Produzindo as plantas. Esporo masculino, planta masculina, esporo feminino, planta feminina. E a gente volta aqui ao início da brincadeira. São chamados gametófitos, vão produzir gametas, a água vai respingar o gameta masculino, né, ao acaso até a área feminina, estão bem juntinhos, são muitos gametas, muita água, vai acabar fecundando, a planta fêmea desenvolve o zigoto, que vai sofrer meiose, vai produzir esporos N, por isso que a planta é N, germina o esporo N, uma planta N. Voltei aqui para te explicar aonde eu comecei. Ok? Legal. Presta atenção. Olha aqui, ó. Planta N. Ok? Esta planta N vai produzir gametas. Os gametas vão
gerar uma fecundação. Da fecundação, indivíduo 2L. Indivíduo 2L produz esporos N, que vão germinar, produzindo a plantinha N. Está vendo? Vocês decoram isso. É fácil de gerar esse ciclo. Aqui ocorre mitose e aqui ocorre meiose. É isso que você tem que saber de briófita. Quem tem o período de vida mais longo? Gametófita, que produz gameta, é a planta. Está lá no muro. Esse pendão, que é o esporófita, é passageiro, regenera. Dele sai, por meiose, esporos que caem no solo e formam novas plantinhas. Alguma pergunta desse pedacinho bobo aí? Daqui a pouco eu vou bagunçar um pouco com as perguntas que eu tenho para fazer. Briófita cai pouco, mas esse é o ciclo da briófita, ok? Tem metagênese? Tem metagênese aqui. Metagênese é quando o ser vivo passa por uma fase de formação sexuada e outra sexuada. Vamos ver. Vamos ver se tem metagênese. Muita gente não sabe o que é isso. Metagênese é quando ocorre, no mesmo ciclo, uma fase de vida sexuada e outra sexuada alternante. Legal. Esta planta produz gametas e cria esse zigoto aqui, sem decorar, entendendo. Gameta, opa, gameta é sexuada, amigo. Fase sexuada. Aí esse zigoto cria esporos por meiose, que desenvolve as plantinhas. Opa, teve gameta na jogada? Não, foram esporos. Então, é assexuada. Uma fase sexuada, né, e outra assexuada alternante. Isso é chamado de metagênese. Tudo bem? Posso ir? Pessoal, isso aqui é básico, mas a ideia de você entender tem que saber o nome do gameta, chamado heterozoide, masculino, feminino, né? Saber que planta não produz gameta por meiose. E aí, quando olhar um ciclo, saber aonde ele bota número 1, número 2, quem é mitose, quem é meiose. Aí, mitose, gameta. Meiose, esporos. Acabou a brincadeira. Tem exceção? Não tem exceção no reino vegetal. Eu estou doido para chegar na angiosperma, que eu acho que vai, se cair a questão de botânica, vai ser de angiosperma e vai ter o pré-requisito da flor. Cara, a flor é complicado o estudo dela. Vocês sabem o que é diagrama floral? Muita gente nunca viu. Eu botei aí. Tem questão de diagrama floral. Vamos ver pteridófitos? Copia não! Isso aqui vai tudo para você em forma apostilada. Entendeu? Bota só uma observação de alguma coisa que você teve dúvida. Vamos fazer aqui rapidinho. Olha. Decora por eliminação, pessoal. Decora por eliminação, se você quiser decorar. Entre os grupos vegetais terrestres, o único que tem a fase gametofítica mais longa que a esporofítica é briófita. O resto, tudo é o contrário. Nos outros todos, é para eliminação. Nos outros todos, a fase esporofítica, a fase que produz esporos, é mais longa que a fase que produz gameta. É bem claro aqui na pteridófita. Exemplo, samambaia, avento. Numa determinada época, a folha da samambaia que tem na tua casa, ela apresenta as bolinhas. Inicialmente verde, depois amarelo, depois fica escurinho. Legal. Isso aqui é uma paradinha assim, ó, chamada soro, ó. Parece o guarda-chuva invertido. Como você está olhando aqui, isso aqui está bem juntinho da folha,
você analisa como se fosse uma bolinha. Aqui dentro existem outras estruturas menores e especializadas, chamadas de esporângio. Olha a pegadinha, já começa a pegadinha. Samambaia é igual 2N... Chutar, tá, pessoal? Tem vários. 2N igual a 30. Muitos alunos chegam para fazer uma prova específica, onde a competitividade dos alunos que fazem a prova é muito grande, né? Dentro da área biomédica também é assim. Não pense que é fácil passar para enfermagem, passar para psicologia. Não, pessoal. Porrada come. Então, para todos os alunos, tem que ficar de olho em detalhes. Então, o esporângio, vou dar um zoom nele, ele é uma área onde vai ocorrer meiose. Então, 2N igual a 30. Aí o cara pergunta, quantos cromossomos tem na folha da samambaia, no soro da samambaia, no gameta masculino da samambaia? Você tem que saber, projetando por aqui. Dicro. Oi. Estão pedindo para você devagar um pouquinho. Assim, na velocidade? Da explicação. Não, o que eu vou explicar, eu vou repetir. Entendeu? Aí, na repetição, eu vou mais devagar. Então, senão eu não consigo no tempo que eu tenho. Eu dou mais rápido, dou uma clareada cerebral, não precisa copiar, eu já te falei que eu vou dar esse material todinho, vai ser levado, entendeu? Os nomes, eles são repetidos, eu faço o ciclo depois de novo. Bom, então vamos lá. A samambaia 2N igual a 30. O que é ser 2N? É ter 2 cromossomos de cada tipo, um total de 30. Uma célula diploide, então, é aquela que tem quantos tipos de cromossomo? Não sei. É uma célula que tem quantos cromossomos? Não sei. Tem que ter 2 de cada tipo. Não importa quantos. Aqui, no caso, seria 30. Eu teria 15. 15 duplinhas, 2 de cada tipo, no total de 30. Célula diploide tem 2 de cada tipo. Célula haploide tem 1 de cada tipo. Cuidado com isso. Essa célula, um tipo, outro tipo, outro tipo. 3 tipos. Tudo bem. Mas quantos de cada tipo? 1. Então, ela é uma célula N. Se eu boto mais 1 em cada tipo, vai ser uma célula 2N. E para saber um número, é só contar quantos tem. 2, 4, 6. 6. Tá vendo? Então... Professor. Oi. Você falou que as briófitas, elas não têm xilema nem floema. Qual é a característica que começa a surgir a partir das pteridófitas? Vasodutores. Tem mais alguma? Não. A diferença fundamental é que a fase esporofítica, a outra diferença é que a fase esporofítica, que produz esporos, vou fazer aqui, meiose, esporos. Vendo? A fase esporofítica é mais longa na pteridófita e menos longa na briófita. Essas são as duas diferenças. O vaso... Olha só, vou explicar rapidamente esse lance aí do vaso condutor. Olha aqui. Vou pegar aqui um recipiente com água, ok? Vou botar uma esponja aqui. Aí a esponja vai encher d'água, concorda? Aí eu vou botar outra esponja aqui em cima. A água dessa esponja vai passar para essa, concorda? Isso vai acontecer infinitamente? Não. Vai chegar um momento que a gravidade vai fazer uma força tão grande para baixo, empurrando a água, que a água deixa de subir. A briófita é assim. A água passa de célula para célula.
a gravidade empurra essa água para baixo. Isso limita o tamanho dela. O vaso condutor, a gravidade não atua na água que passa dentro dele. Porque ele tem um processo para mover essa água assim, ó. A água é bipolar, ela vai prender o lado positivo ao lado negativo da outra molécula, vai criar uma espécie de cordão ligando uma molécula de água a outra. Isso vai gerar, né, uma tensão, como se fosse um fio, e lá na folha, essa água evapora. Parte é usada na fotossíntese, parte evapora. Na hora que ela evapora, na hora que ela é usada, ela puxa de baixo, que puxa de baixo, que puxa de baixo. É como se fosse um elo dentro de uma corrente que lá na superfície da folha, por evapotranspiração, eu vou puxando esse cordão, essa corrente, e a água vai saindo. A briófita não tem. Ela precisa do movimento por difusão da água de célula para célula, e isso, então, vai limitar o tamanho dela. A partir dela, todas as plantas vão apresentar vasos condutores. Quando eu crio um fio de evolução, aqui está a briófita. Aí, daqui a pouco, eu ponho a pteridófita. E eu boto o ganho. Por que a pteridófita é mais evoluída? Aí eu ponho, apresenta vaso condutor. Elas podem crescer. Na época pré-histórica, tinha florestas, né, de pteridófitas grandes, né, para alimentar aquele povo enorme que existia naquela época. Então, uma das diferenças é não ter o vaso condutor. A outra diferença é que a fase gametofítica, que produz gameta na briófita, é mais evoluída. Dá mais tempo à planta do que a fase esporofítica, que é aquele pendãozinho que é passageiro. E aqui tu já viu que a samambaia que está na tua casa, na casa da tua avó, né? Ela, que você vê que de vez em quando aparece com essas bolinhas, ela é produtora de esporos. Por isso que ela é chamada esporófita. Fase Professor. Oi. Oi, boa noite. O processo de difusão e de adesão e coesão é a mesma coisa? Na planta? Não, Coesão não, e não. adesão. Não. A coesão, a partícula, o fato da água difundir, sim, ela sai da onde tem menos para onde tem mais. E na hora que ela faz essa passagem, por ter polo positivo e negativo, uma molécula de água puxa a outra. Então, o mecanismo de movimento da água, sempre é necessário a gente utilizar a água bipolar. E na bipolaridade, quando a molécula de água difunde, ela puxa a outra. Entendeu? Professor, Professor, obrigada. boa noite. O senhor falou que a água, ela por difusão, ela nutre a briófita. E os nutrientes? O que acontece? Como é que eles... Vai com a água. Está diluindo na água. Aproveita a carona. Os nutrientes estão trazendo cargas elétricas que se ligam à água. Como é o nitrogênio nas angiospermas, como é que ele vai? Ele vai a partir do momento que a água leva. Diluindo na água, a água, como tem polaridade, ela leva esses produtos que também apresentam cargas elétricas, né? Por isso. Bom, aí, ó, o esporófito vai produzir esporos, e aqui dentro do solo, por meiose, os esporos vão cair no solo. Então, volta a dizer, esporos N, resultado de meiose, N, reduz o número cromossomial. Aí perguntaram, a samambaia Cláudia diploide, não tinham colocado isso. Poxa, se ela produz esporos por meiose, ela tem que ser diploide. Você não cria, né, uma célula ploide de outra célula ploide. Isso aí só quem faz é mitose. Então, os esporos que vieram através de uma meiose foram ao solo e aí, cuidado,
Tem questão que pergunta qual é o elemento abiótico, o que tem no meio ambiente que permite o desenvolvimento de plantas tão primárias quanto briófitas e pteridófitas. É a umidade do ambiente. Os esporos vão cair, presta atenção agora que tem uma pegadinha aqui. Os esporos vão cair e vão germinar. Isso aqui é considerado uma planta, como esse pendão também da briófita, é considerado uma planta. Entendeu? Aqui é a passageira, aqui também é. Então, olha aqui, ó. Olha a plantinha aqui que vai. Os esporos vão germinar e vão produzir o prótalo ou protalo, tá? Que eu chamo de gametófito. Eu não posso esquecer esse nome, gametófito, por quê? Essa plantinha tem 1 centímetro, 10 dias de vida, 10 dias de vida, né? Morre, ela só vem para produzir gameta masculino e gameta feminino. Nome do gameta masculino, já vai lembrar. Lembra da briófita. Não vou escrever agora. Você já tem que guardar no teu cérebro. Anterozoide. Ele é móvel? É de nada? Nada. E aqui, a osfera. Ué, como é que ele vai chegar lá? Na briófita é porque estava um pertinho do outro. Olha aqui que legal, ó. Água. Ó, ele aqui, a água vai da chuva, bate, da cachoeira, lá o que for, e respinga. Cai fora? Cai, mas cai dentro. O que cai dentro fecunda. Precisa da água. Aqui também. Para o anterozoide nadar, ele não voa. Para ele nadar até a área feminina, onde tem a osfera, gravando na tua cabeça, quem não sabia, anterozoide, gameta masculino, osfera, gameta feminina. Osfera com 2 olhos. Osfera. Ok? E aí, olha a necessidade da água do meio ambiente. Pteridófita precisa? Briófita precisa? Sim. Todas as duas plantas, todos os 2 grupos, precisam da água do meio ambiente. O gameta masculino fecunda até o feminino e ocorre a fecundação. Professor. Só um instantinho, deixa eu fechar. Ocorre a fecundação. A fecundação vai formar o zigoto. Aí o zigoto aí, ó, que vai ser o filhotinho dessa samambaia. Vai virar uma samambaia adulta. Ele é o quê? 2N. Olha lá, pessoal. Não tem como errar. O esporófito é 2N, porque ele é resultado de uma fecundação. A fecundação ocorreu, obviamente formou o zigoto, 2N, ele vai desenvolver e vai formar, né, o esporófito, que é a planta adulta. É passageiro, só tem o movimento de produzir gameta e a água permitir a fecundação. Se não fecundar, degenera e acabou. Ele não fica, ele vai degenerar. Alguns degeneram com o zigoto pronto, que vai virar samambaia, outros não conseguem fazer a fecundação. Obviamente, não vai participar do ciclo de vida ali. Só para fechar, eu vou deixar você perguntar. Olha só, tem metagênese? Metagênese é quando você tem uma fase sexuada e outra assexuada. Sexuada e assexuada. Sexuada, participa gameta. Olha aqui, ó. Participou o gameta masculino e feminino para produzir aquela planta. Então, aqui eu tenho uma atividade sexuada. Esta planta produziu essa. Usou gameta? Não, usou esporos. Então, essa fase é assexuada. E aí eu tenho a tal da metagênese. Então, o ciclo da pteriófita tem metagênese? Tem. O gameta masculino, para fecundar o feminino, precisa da água do meio ambiente? Precisa. A atividade de vida maior é na fase esporofítica ou gametofítica? Esporofítica. A gametofítica é passageira. Tem metagênese? Tem metagênese. Para que serve a meiose? Para produzir esporos. Para que serve a mitose? Para produzir gameta. Pode perguntar. Professor, boa noite. Você falou que o anterozoide e a osfera são os gametas masculino e feminino da briófita da pteridófita. Sim. São da gimnosperma também? Aí, se for, dá para falar que é de todos menos da angiosperma. Não.
Não, nem gimnosperma, nem angiosperma usa o termo anterozoide, é só para briófita e pteridófita. Lá, para as plantas superiores, você usa o termo núcleo espermático. Núcleo espermático. A gente vai ver, acho que vai dar tempo, gameta masculino relacionado à fecundação, núcleo espermático. Agora, o gameta feminino é o mesmo nome em todos, é osfera. Você pode até decorar a osfera, é gameta feminina em briófita, pteridófita, gimnosperma e angiospermas. Ok? Lá depois eu vou dar a diferença. Tem diferença entre gimnosperma e angiosperma sem ser o fato do fruto. Tem outras diferenças que a gente pode analisar. Tudo bem? Vamos passar? Alguma pergunta? Oi. Pessoal, tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Eu vou rápido para poder depois fechar mais devagar o que você deveria guardar, ok? Fica tranquilo. Diga. Ninguém? Fui, então. Precisa d'água para se reproduzir? Precisa. Briófita também? Também. Ok? Isso eu separo. Tem vaso condutor? Tem. Então, é uma planta traqueófita ou vascular. Traqueófita ou vascular. E quem não tem? É só botar um ar de negação. A vascular e a traqueófita, que seria a briófita. Um grande exemplo de pteridófita, você já conhece a samambaia. Ô, professor, Diga. a metagênese tem em todos os grupos de plantas também? Sim. Tá bom, obrigado. Briófita, pteridófita, todos vão ter. Só que a gente vai analisar, é fácil de perceber, porque quem vai ser o esporófita? A mangueira, a goiabeira, né? Porque só no caso da briófita que o esporófito não é o que tem a vida mais contínua. Então, no caso da samambaia, é a samambaia, a planta que está no vaso. No caso da gimnosperma, é o pinheiro. No caso da angiosperma, é a mangueira, é o coqueiro, entendeu? É a goiabeira. Eles vão ser os esporófitos, ok? Bom, aqui que eu acho que vai cair, ok? Professor, na briófita e na pteridófita dá para ter autofecundação ou não? Volta. Oi? Não escutei a pergunta. Ah, sim. Na briófita e na pteridófita dá para ter autofecundação ou só entre... Na briófita não, que o masculino e feminino são separados. Agora, no caso aqui, ó, quem produz o gameta masculino é ela, quem produz o gameta feminino é ela. Você pode dizer que ocorreu autofecundação. Ah, ok. Obrigada. Então, não tem cruzado, não traz pelo vento. Ela produz aqui o masculino e o feminino, a água vai permitir encontro. Nesse caso, ela é uma planta hermafrodita. E o hermafroditismo ele permite a autofecundação. Aproveitando vocês, pessoal, eu vou tentar preparar vocês no nível alto, ok? E para preparar no nível alto, e com 1h30 por enquanto de aula, não tem como, se eu não fizer outros lances, como, por exemplo, já que tu perguntou sobre hermafroditismo, nós temos um parasita humano chamado tênia. Ele é um platelminto. Então, esse ano, e eu acho que vai cair uma parasitose dessa. Caiu Chagas, né? Agora falta um verme. E doença de Chagas tem grande popularidade em prova, né? E a esquistossomose. Então, eu vou fazer um estudo dirigido com parasito. E aí vou aproveitar o que a aluna falou, e a gente, como o William falou, a gente vai virar uma família, a gente vai ter intimidade, né? De perguntar, responder, de procurar, né? Não ter vergonha do professor, nem dos colegas, a gente criar um grupo forte, que vai crescer muito até o final do ano,
há necessidade de mudar um pouquinho a aula que vocês até hoje tiveram. Vocês vão ver com o Geel, comigo e com a professora que vai dar a redação. O ritmo, a atividade que faz com que você cresça, ela sai daquele cotidiano de terceiro ano, de curso pré-vestibular, que tem professor que continua no terceiro ano. Aqui vai ser diferente. Você vai estar preparado, inclusive, para fazer a faculdade. Entrar no primeiro ano da faculdade e saber como estudar. Então, olha a tênia. A tênia é um verme enorme, é um platelminto, não tem sistema digestório, não tem boca, não tem ânus, embora os platelmintos tenham um sistema digestório incompleto, os outros têm boca, mas não têm ânus. A tênia, ela é diferente. Por quê? Bom, a tênia é um animal enorme, é um verme enorme, que chega a 10, 12 metros. Então, tu imagina um verme desse comendo pela boca. Não ia dar certo. Ele come direto o alimento sem digerir, ele precisa digerir, ele vai lá, ele fica preso no intestino delgado e absorve pela pele o alimento que, logicamente, você digeriu para ele. Como é um verme imenso, ele protege você para você não morrer com a parasitose dele. Não é estranho? Ele se preocupa com você. Porque ele sabe, se colocar muitos vermes, né, de 12, 10 metros, o cara entra em inanição e morre. Absorve todo o alimento do cara no intestino delgado, vai para o verme. Lá o alimento já está digerido, ele aproveita a tua digestão. Caiu uma vez assim lá. Por que a tênia se loca na área intestinal, né, no intestino delgado? Qual é o motivo? É porque ela quer comida digerida. O estômago não tem, a boca não tem. Tem algum alimento que é digerido e pode ser absorvido no intestino, na boca? Tem algum alimento que sai da digestão da boca e vai ser absorvido direto no intestino, na parede intestinal? Não. Cuidado com digestão. Maltose. Tem 2 de glicose. A amilase salival ptialina não quebra o amido, um polissacarídeo, com milhares de moléculas de glicose, em glicose. Quebra de 2 em 2. Essa maltose não pode ser absorvida na parede intestinal. Por isso que o intestino delgado produz uma enzima complementar chamada maltase, que vai quebrar a maltose em 2 de glicose. Aí você vai poder absorver. Voltando para a tênia. Só para falar da chamada do hermafroditismo. Olha só. Então, a tênia, ela produz um produto que inibe a fixação de outra tênia que vem depois dela querer se prender na parede. A primeira tênia, ela manda o sinal. Aqui não. Eu já estou aqui, o babado é meu. Resultado, ela te protege para não ter mais de uma, porque ela come demais de você. Um verme desse tamanho, o microscópio já ferra a gente, imagina um verme dessa monta. Aí vem um detalhe. Mas para isso ela vai ficar sozinha, por isso que ela é chamada solitária. Como é que ela vai fazer para se reproduzir? Ela é hermafrodita. Ela é hermafrodita, ela produz o gameta masculino e feminino, podendo se autofecundar, ela pode ficar sozinha, solitária. Sendo solitária, a possibilidade de outro parasito, tênia, ficar ali, poderia matar o parasitado e a tênia morreria junto. Então, a tênia é chamada solitária por causa do tamanho dela, que ela absorve, né, grande quantidade de comida, então ela prefere ficar sozinha, ela inibe que outra tênia vai se fixar, o sistema digestório dela não tem boca, nem tem ânus, a absorção é direta pelo corpo, e aí, para poder se reproduzir, ela é um parasita hermafrodita. Vamos voltar para cá? Olha só. O protalo
produz gameta masculino, feminino, ocorre autofecundação. Aqui já não é. O masculino é produzido em uma planta, o feminino em outra. Aqui é cruzado. Aqui já é uma autofecundação, ok? Vamos lá. Eu estou conhecendo vocês hoje. O desenvolvimento, né? O conhecimento. Espero que vocês não faltem aula, espero que vocês não abandonem. Criar intimidade de pergunta e resposta. Aí eu falo, aí, Pedro, tudo bem, Pedro? Fala aí. Entendeu? Para a aula ficar mais leve, mais suave, desenvolver melhor. Você acha que eu não falei rápido? Que eu falei rápido sem querer? Não, é propósito mesmo. Tudo aqui tem... Eu quero conhecer vocês. Eu quero saber como é que eu vou poder dar aula. Como é que é o nível de... Sem nada de vocês. Só que eu estou preparando para uma prova difícil pra caramba, de um nível altíssimo. E eu não posso fazer ninguém aqui, fazer musiquinha, entendeu? Brincar, Cara, é muito difícil. O meu papel aqui, como é da professora de redação, como é do GEL. A gente vai ter que fazer você tirar mais de 9. Né? Para algumas carreiras, para as outras, 8. Mas vai ter que tirar. A competição está aumentando, está variando, mas está aumentando. Voltou a aumentar. Mesmo que não seja para a medicina. Isso aqui é específicas. Entendeu? Então, eu tenho que, o nível da aula eu tenho que puxar para cima. E você, quando não entender, escreve. Você tem que ser autodidata. Eu tenho material para caramba que eu mandei para vocês. Mandei do Bernoulli, é um curso que eu já dei aula há tempos atrás. As apostilas do Bernoulli são muito boas. Está lá. Peguei as 6. Tem material do objetivo, tem uma paradinha lá que são 700 questões discursivas com gabarito. É para fazer tudo? Não, queridos. Matéria que você está com dificuldade, tu vai lá e olha, né? Vê como é que cai essa matéria. Né? Vamos lá nas angiospermas. E aí, olha só, gimnosperma é mais evoluída que pteridófita? Não vou ver agora. Gimnosperma já tem semente. Já tinha vaso condutor, porque o processo evolutivo não tira. Se a pteridófita, que vem antes da gimnosperma, tem vaso, gimnosperma e angiosperma também terão que ter vasos. Ok? Então, qual é a diferença marcante entre gimnospermas e angiospermas? A marcante é o fruto. Mas a flor mas a marcante é o fruto. Ok? E para produzir o fruto, vocês têm que ralar. Tem muito detalhe. Tem, fruto partenocárpico, né? Que é uma questãozinha bonitinha para o UERJ. Como é que produz fruto partenocárpico? Qual a diferença de fruto e pseudofruto? Qual é que se chama uma flor que poliniza pelo vento? Detalhe, nome pra cacete. Se você for listar e decorar, tá frito. Você tem que desenvolver um raciocínio lógico para um nome e enganjar ele em algum grampo para você, na hora da prova, pegar e tirar a informação. Senão, não dá. Professor, então, oi. Você falou sobre a tênia, a forma de obtenção do alimento dela. Sim. Uma pergunta, se indicasse, indique o tipo de obtenção de alimento que ela se propõe. Como é que eu poderia escrever isso? Tem nome para esse tipo de transmissão de nutrientes? Não. Ela só pega o alimento
está num local que o alimento já está previamente digerido, né? Ela vai fazer ela não tem a boca, usa o alimento já digerido vindo pela pele. É uma absorção cutânea. Absorção cutânea, direta. Tem nome especial para isso? Não. Especial para tênia, não tem. Só que ela é uma exceção. Os plateumintos, pessoal, cara, é cada coisa que tem de reprodução, que são pegadinhas super interessantes, em esquistossomose, em virose. E eu vou passar isso tudo para vocês. Vou deixar vocês com a manha. Tem pergunta que eu vou te contar. Eu vou perder um tempo. Para mostrar isso. Deixa eu só analisar isso aqui. É a primeira aula. É só para vocês entenderem. O jogo, a brincadeira, a roda em biologia é séria, complexa. Então, o que eu vou pedir para vocês? Me dá uma resposta. Espera aí. Voltou. Com vasos condutores. Semente. E com fruto. Ó. Bom, vamos lá. Eu vou parar a aula aqui para mostrar para vocês. Vai valer a pena. Como vocês devem estudar? O que está acontecendo nas provas? Está uma loucura, pessoal. Eu faço prova de vestibular. Eu acho que, às vezes, eu peso a minha mão, tentando fazer o aluno raciocinar. Vou perguntar só um detalhe. Quantos de vocês aí já deu esquistossomose e sabe direitinho sobre essa verminose, que é tão conhecida e dada desde a 7ª série? Quantos têm poderes, né, de resposta para a doença chamada esquistossomose? Pode mandar aí para que eu vou olhar? Só assim, tenho, conheço. Eu precisaria de um grupinho, porque não é difícil. Principalmente para o aluno que está fazendo para medicina. Camille. Não fica achando que eu vou... Ó, tá vendo? Vamos lá. Então, angiosperma, o que tem de importante? Fruto. Cara, o fruto, ele arrebenta, porque ele guarda a semente, o fruto protege, entre aspas, e encaminha essa semente para o movimento. Porque o fruto vai ser ingerido, a semente vai estar dentro, ela é protegida, né? Ela é protegida. Então, vou pegar uma semente aqui de um fruto, vou dar para um passarinho. Ai, passarinho. Ó, aqui tem um fruto, ok? Passarinho comeu o fruto, ingeriu a semente, passa para o passarinho, ele viajou, foi lá 1 quilômetro, fez um cocô básico, a semente caiu no solo e virou uma plantinha. Aí eu vou te perguntar, qual o nome da relação ecológica? Já estou em ecologia, olha só. Antes de dar a esquistossomose. Qual o nome, tá? Por causa disso aqui, possivelmente, da relação ecológica que está ocorrendo entre o passarinho e a semente? Pode falar. Essa é a diferença da aula daqui. É online, mas você é como se estivesse presencial. Estão colocando foresia, simbiose, mutualismo. Hã? Seria dispersão? Olha só. Protocooperação? Vamos eliminar uma por uma? Protocooperação é mais. Eu vou dar isso ainda.
em que não é obrigatória a relação. Aí eu te pergunto, o que o passarinho ganha ao transportar a semente do lado A para o lado B? O que a semente deu para o passarinho? Nada. Nada. Ah, deu fruto. Não, o fruto foi a goiabeira. Eu não falei goiabeira, eu falei semente. A biologia é uma loucura por isso, pessoal. É a relação entre a semente e o passarinho. Essa semente é protegida contra a digestão. Ela não vai alimentar o passarinho. Ela vai entrar e vai sair íntegra para poder germinar. Então, se você olhar direitinho, a semente ganha a dispersão. Ela não vai mais competir com a planta-mãe. Ela vai para outro lugar, onde a vida dela vai ser mais fácil. Ela está mantendo a espécie. A dispersão melhora a manutenção da espécie. Ok? Mas o passarinho não ganhou nada. Nada. Ele apenas deu movimento à semente. Então, a relação é mais zero. Mais zero, comensalismo, em que um recebe um favor, não dá nada em troca, nem prejudica. Só que é um tipo de mais, que é o transporte. Quando o favor do comensalismo, a gente pode chamar de comensalismo? Pode. Mas ele é tão específico, porque ele está dando transporte, que eu chamo de foresia. Mas é um tipo de comensalismo em que o indivíduo recebe um favor, semente, não dá nada em troca nem prejudica. Está vendo? Por quê? Porque eu relacionei o passarinho com a semente. Se eu falo com a goiabeira, passarinho e goiabeira, é troca de favores. Por quê? O passarinho transporta a semente para a goiabeira, né, fazendo a dispersão, e a goiabeira dá a goiaba para o passarinho comer. Já é uma troca de favores. É obrigatória? Não. Então é chamada de mutualismo. Quando é da goiabeira, passarinho. Biologia, pessoal, biologia é complexa. Biologia é complicada. Vamos lá? Olha, quem acertar essa questão aqui da esquistossomose, eu vou montar aqui a angiosperma para poder fazer essa folha aí. Olha aqui. Vamos lá. Homem, quem acertar, eu vou mandar uma apostila que eu escrevi há pouco tempo sobre discursivas, porrada discursiva com gabarito comentado. Eu vou pedir para pegarem o teu e-mail e mandarem para mim. E eu vou mandar pelo correio para você. Esteja você aonde estiver. Mas tem que acertar. Olha só. Homem. Dentro do homem, os vermes adultos. Esse aqui é o macho. Essa aqui é a fêmea. Então, lá no sistema porta-hepático do homem. Porta-hepático. O sistema circulatório, cadê o sistema circulatório, mole? Que leva sangue para o fígado e para o baço. Eles ficam lá. Eles adoram aquele local. Local de encontro deles, né? E eles vão produzir ovos. Ok? Esses ovos são os ovos especiais, desgraçados. Eles têm uma espécie, aqui, ó, tá vendo? De farpinha. É como se fosse uma faquinha que vai, né, furar a parede do vaso e vai conseguir jogá-lo dentro do intestino. Esse ovo, então, acompanhando as fezes,
vão até o solo. Certo? Errado. Já começa aqui numa discursiva. As fezes vão cair na água. O ciclo da esquistossomose, ou seja, o desenvolvimento desse ovo ou zigoto, né? Obrigatoriamente tem que ter a água para poder eclodir. Então, lá na água, vai eclodir uma larva, ó, vendo? Chamada de miracídio. É móvel, ela não tem o poder, né, de perfurar nem a mucosa da boca, nem a pele, então o contato com essa larva não implica em ficar doente. Ela entra em um caramujo de água doce, geralmente iam falar o Planorpis, o gênero, e lá dentro, vou botar aqui dentro, vai se transformar primeiro em esporocisto, uma forma, eu vou explicar para você, assexuada de reprodução. O miracídio vai entrar no caramujo. O miracídio só se divide assexuadamente, pode produzir 200.000, né, larvas, que aqui é chamada de cercária. Então, é assim, ó, miracídio, esporocisto, que é uma forma reprodutiva, essa é uma forma móvel, por isso que tem cílio. O esporocisto, ele é assim, ó, tá vendo? Ele vai se reproduzir assexuadamente e vai produzir milhares aí, né? Ó, 200.000 cercárias. Vai encher água de cercária. O que a cercária tem? Vou mostrar ela aqui, ó. Botar ela aqui fora, no caramujo, ó. Botar ela aqui. Isso eu vou dar ainda, tá, pessoal? Só para saber. Mostrar para vocês. Biologia não é mole, não. Olha a cercária aí. Ok? A cercária. A cercária, então, ela consegue penetrar pela pele. Ela tem enzima. E aí vai cair dentro do homem. Aí os germes vão se unir, vão se juntar. Eles são produzidos separados. Depois eles se juntam, realizam a reprodução, criam os ovos. E aí eu tenho um ciclo. Ok? Lembrando, olha só. Cada ovo dá um miracídio. Um ovo, um miracídio. O miracídio, milhares de cercários. Ok? Está vendo essa passagem? Lá dentro do caramujo. Legal. A pergunta é, eu vou botar um ovo, ok? Dentro da água, de um aquário, um ovo. Ele vai formar miracídio, vai entrar no caramujo, tudo em laboratório, vai produzir cercária, que vai penetrar no homem e vai ficar encistado no sistema porta-hepático. Pergunta a você, com apenas um ovo, o indivíduo que teve a penetração da cercária na pele dele, vai ficar doente? Não. Sim. Sim. Não? Eu acho que é hermafrodita. Não, não. Sim. Não, hermafrodita não, tem sexo separado. Isso aqui é o macho, isso aqui é a fêmea. Então não, né? Porque precisa de pelo menos dois. Um macho e uma fêmea dentro do indivíduo. Um ovo não necessariamente produz só indivíduos masculinos ou só indivíduos femininos. Se você foi infectado. Ok?
Então, vocês dois falaram não? Eu falei sim. Vai Eu falei ter não. doença? Um falou falei não, outro falou sim. Então, vamos ver. Qual é a resposta? É não. Olha esse detalhe pequeno. Depois passa seu e-mail aí para quem está aí. Acho que não sei quem está aí comigo. Passa o e-mail que eu vou mandar a apostila para você, tá, querido? Olha só, por que é não? Por que não vai ter? Porque um ovo está indo lá, contaminando, né, a água, vai virar um ovo, vai virar um miracídio. Esse miracídio vai entrar no caramujo e vai produzir uma cacetada de cercárias aqui dentro. Elas vão cair na água e vão entrar na pele do cara. Só que lá dentro dele, como eu fiz de um ovo só, ou esse ovo vai ser de um macho, ou esse ovo vai ser de uma fêmea. Não vou poder produzir os dois com ovo. Então, pode ser um ovo macho, um ovo de fêmea. O ovo macho vai dar miracídio macho, que vai dar cercária macho, que vai penetrar no cara e não vai ter fecundação. Agora, só para fechar com você, por que não tem a doença? Por quê? É aí que está o problema. Você falou que não. Eu quero saber por quê. Você falou, porque ou vai ser masculino ou vai ser feminino. Tá bom. Vamos aqui dentro do homem. Por que não vai ter a doença? Para ter a doença, precisa produzir o ovo, e o ovo que tem o ganchinho para furar o intestino. Eu posso tentar me redimir? Porque o homem não é o hospedeiro definitivo, é o caramujo, se eu estou certo, não é? Não. O homem é o hospedeiro definitivo. A reprodução sexuada dentro dele, caramujo, a reprodução dentro dele é assexuada. Então, é o hospedeiro intermediário. Quem define o hospedeiro definitivo é a reprodução sexuada. Tem algumas exceções. Por exemplo, bom, deixa eu fechar aqui, eu vou perguntar um exemplo. Então, é assim. Não entendi. Vou te explicar. Quem cria realmente a doença é o edema, é o rompimento dos vasos, né? Lá no fígado e do baço, criado por essa estrutura que tem no ovo. Então, o causador da doença não é o verme adulto. Ele fica lá encostadinho na parede, preso lá através de ventosa. Esse ovo sai esfoliando, dando edema, fazendo o baço inchar, o fígado inchar, por conta do rompimento que ele faz para poder chegar até o intestino. Ele rompe para poder furar os vasos quando passam no intestino, cair dentro do intestino e sair para poder contaminar. Então, se só tem macho ou fêmea, não vai ter ovo. Não tendo ovo, não tem edema, não tem ataque, porque é o ovo que causa a doença, não é o parasito propriamente dito. Que coisa, né? Você aprendeu a vida toda que eles causavam a doença. Agora, vamos lá, a pergunta técnica. Pô, estou vendo que eu vou poder melhorar o nível, hein? Levar lá para cima. Ideia. Doença de Chagas. Onde ocorre a reprodução sexuada? A doença de Chagas. O barbeiro. Não. O ser humano é o hospedeiro definitivo, então nele ocorre reprodução sexuada. Não. Vou chutar o ovo do barbeiro. Não tem reprodução sexuada. Só assexuada. Dentro do barbeiro é uma forma epimastigota, que se divide por divisão binária, e dentro do homem a divisão também é assexuada.
é assexuada nos dois. Não tem fase sexuada. Ah, mas por que a gente chama de hospedeiro definitivo? Porque ele alberga a doença. Ali, no caso, é uma exceção. Quem é o doente? Então, ele é o hospedeiro definitivo porque ele alberga a doença. Mas, no caso da doença de Chagas, não tem reprodução sexuada. Tanto dentro do barbeiro quanto dentro do homem, ela é assexuada. Bom, vamos lá. Biologia é complicado. Eu tive que fazer um levantamento, não tem cair de genética, né? Esse ano vai cair. E aí eu tenho que saber que parte da genética. Tem parte de genética que dá para fazer uma pegadinha boa. Né? E matéria que vocês acham que sabem, né? Esse é que é o problema. Bom, vamos ver alguns... Oi. Fala. Na prova da UERJ tem muita pegadinha desse tipo? Tem. Lá não é pegadinha. Eles perguntam o que ninguém pergunta. Esse é que é o problema. Eles vão criar uma pergunta nova. Vou te dar aqui uma ideia. O que faz baixar a pressão de um indivíduo que está utilizando uma substância produzida no átrio, chamado natriurético atrial. É uma espécie de substância controladora da pressão. O coração produz, né, essa substância e ela vai abaixar a pressão. Quando a pressão está muito alta, o fator natriurético atrial é produzido pelas áreas atriais do coração e jogados no sangue. Isso aí, muito livro tem. A UERJ perguntaria o que faz, né, a pressão abaixar com o uso do fator natriurético atrial produzido pelo coração. Está vendo? Isso é uma dilatação. Hã? O vaso de dilatação dos vasos? Não. Vai baixar a pressão, não é isso. Redução do ADH? Não. Produção de urina? Opa, foi. Produção de urina, pessoal. O cara vai criar mais urina, porque vai ter um filtrado aumentado. Aumentar o filtrado não é. O cara vai urinar mais, vai perder urina por conta dessa pressão, né? Ele dilata a arteríola aferente, contrai a eferente. Isso vai fazer pegar mais sangue e sair numa pressão bem maior, porque o capilar vai fazer vasoconstricção. Essa pressão negativa vai empurrar para cá e vai formar mais filtrado. Formando mais filtrado, forma mais urina. Urinou, a pressão caiu. Agora pergunta, entendeu? Ela não pergunta aonde quer no rim que vai atuar. Ela vai lá no finalzinho e vê qual é a brincadeira, qual é a pausa. Vamos lá, pessoal, olha só. Pega a folhinha aí. A Botânica 1/7. Eu ia dar matéria, mas eu vou tentar aqui. Precisa saber nome, decoreba para o UERJ? Infelizmente, precisa. Ah, vai cair decoreba? Não, necessariamente não. Mas olha aí. Ó. Aqui, essa aqui é da UERJ, ó. Essa aqui é da UERJ.
Ah, não vai cair flor monóclina, díclina. Não creio, mas eu vou dar. Olha aí. Aqui, ó. Bom, o que a gente tem que saber dessa porcaria aí? Primeiro, o nome do aparelho masculino, que é chamado androceu, e o nome mais usado, que é o estândar. Saber a morfologia da flor. Pô, tem que saber essa decoreba? Tem, por causa do detalhe final. Ó, antera, filete. Isso tudo eu estou mandando para vocês de material. Aqui, ó. Aqui o aparelho feminino. Olha lá. Estigma, estilete, estigma 1. Estilete, estilete 2. 3, ovário. E 4, óvulo. Ok? Estigma, estilete, ovário e óvulo. Esse aparelho feminino tem que saber o nome? Tem. Gineceu, estilo. São dois nomes interessantes. Tem mais? Tem. Por enquanto, servem os dois. Bom, primeiro, vamos lá. Definir algumas coisas básicas. O que é polinização? Polinização. Temos um prefixo para indicar polinização. Não, professor, não é prefixo, é sufixo. Ah, é sufixo? Então, eu tenho que ter cuidado com isso. O sufixo para polinização é o quê? Alguém lembra? Filia. Filia. Então, pode ser pelo vento, pássaro, inseto, morcego. Esses são os principais. E aí você tem que saber o prefixo. Vento é anemo. Então, anemofilia, polinização feita pelo vento. Pássaro, ornito. Ornito. Ornitofilia, polinização por pássaro. Inseto, êntomo. Entomofilia, inseto. Morcego. Sabe por que eu faço isso? Porque eu não gosto que vocês copiem para decorar. Esse material já vai para vocês. Quiróptero, filia. Legal. Qual é o outro nome que tem? Ah, dispersão da semente. Semente é ser vivo, não é grão de pólen. Tem nome especial? Tem. Quando for semente... Coria. Não. Coria. É só pegar a coria, dispersão da semente pelo vento. Certo? Então, são nomes que você necessita entender na hora da prova, por causa das perguntas que vêm, que são secundárias. Então, polinização, olha a diferença. É a viagem que o grão de pólen faz daqui até aqui. Ó. Grão. Bem simples, pessoal. Olha lá. Que faz da parte masculina a parte feminina, que vai da antera até o estigma. Isso é polinização. Ok? Dispersão, tá? É a saída da semente, né? Da onde foi produzida para outro lugar qualquer, onde ela vai germinar. Não é tão especializado. Ok? Então, aqui. Vou apagar isso tudo e vou fazer uma pergunta aqui
Isso tudo você vai fazendo os exercícios, e essas coisas vão voltando na tua mente. Porque você já estudou isso um dia, esqueceu. Olha aqui, ó. Flor da planta 1, cai pra caramba. O Wesley adoraria fazer uma questão dessa. Qual dessas duas plantas que eu estou mostrando, a flor, está melhor adaptada a um ambiente em intensa modificação? Explique a sua resposta. A número 1. Uma planta 1. Número 1. Aqui é uma planta 2. Qual que estaria em ambiente de intensa modificação? A2. A2. A2? A1, Alguém professor. A2 porque ela pode se autopolinizar. É a 1, então. Se ela pode se autopolinizar, a 1, ela obrigatoriamente vai ter que fazer fecundação cruzada, né? Porque está distante ali, vai mandar o pólen para outra flor. E quando você faz isso, quando você faz cruzada, você aumenta a variabilidade genética. Você está vendo como, numa discursiva, a gente erra fácil? A gente vai escrever e acabou, é o que a gente acha. Então, aqui, você vai produzir plantas mais semelhantes. O meio está variando. Ele está pedindo coisas diferentes. Se ele está variando e a planta mantém, através da reprodução dela, plantas iguais a que existia, antes dessa modificação, ela está declinada a desaparecer. Por quê? Porque ela já estava aí, o ambiente era quente, as plantas, por autofecundação, todas eram muito parecidas, de repente, ficou frio. Não está adaptada, vai morrer. Aqui, como é cruzado, você ia ter variação na prole. Você ia ter planta preparada para o frio, para o frio, para o quente. E, de repente, o meio está variando e ela está sobrevivendo, porque entre a sua prole e os seus filhotes tem uma variação. Permite. Professor. Oi. Mas a pergunta que você tinha feito era, tipo, pelo que eu me lembrava, era o ambiente está tendo muita polinização. Se ele está tendo muita polinização, até mesmo uma polinização, autofecundação, do grão de pólen entrando no gineceu, se eu estou falando os termos certinho, isso não causa o aumento da polinização, porque, tipo assim, você trouxe a questão evolutiva na questão para justificar, no caso. Mas eu... Fala. Mas o problema não é quantidade. Hã? O problema não é a quantidade, é a qualidade. Sim, Aqui você tem maior quantidade de plantas iguais. Aqui você tem menor quantidade, mas de plantas diferentes. Na diferença, há possibilidade de sobrevivência no meio ambiente que está em intensa modificação. Aqui, vou te dar um exemplo animal. Você tem aqui um animal peludo, faz autofecundação. Todos os filhotes serão peludos. Tem jeito. Autofecundação. E aqui você tem um animal que faz cruzada, a fecundação, né? Muito pelo, pouco pelo. Aí você vai ter filhotes com pelo, sem pelo. E aí, esquentou demais. Nesse caso, todos morreriam. Nesse caso, esse morreria, mas tinha filhotes que não tinham pelo, sobreviveu. Então, quando você tem a fecundação, né? A autofecundação, você diminui a possibilidade. Vou te dar um exemplo. O remédio que é usado para matar a tênia ainda é o remédio de 30 anos atrás. Ela não mudou. Ela faz reprodução assexuada, né? Sexuada não, ela faz
autofecundação. Então, ela sempre produz os vermes muito semelhantes. Então, a autofecundação, ela diminui a variabilidade na prole. Em ambiente de intensa modificação, isso seria desvantajoso. No ambiente normal, em que é mantido o meio abiótico, sem problemas. Mas, se variou o meio ambiente, é melhor você ter variedades de indivíduos para poder sobreviver a essa seleção natural que esse ambiente diferente vai fazer. Mas então, na situação do problema que o senhor tinha apresentado, você não especificou se era um meio controlado ou se era um meio natural. Eu poderia afirmar mesmo assim que a A1, ela se enalteceria perante a 2? A 1, veja bem, eu falei um meio em intensa modificação, controlado ou não. Se o meio está em intensa modificação, ele vai manter melhor a sobrevivência de uma prole se ela tiver indivíduos diferentes. Olha aqui, ó, esfriou. Ok. Entendi. Entendeu? Sobrevivem todos. O meio já estava frio, mas vamos mudar o meio agora. Agora eu vou esquentar. Quando esquenta, já era. Aqui não. Esfriou, sobrevive esse. Esquentou, sobrevive o outro que não tem pelo. Quando você tem variabilidade, a reprodução sexuada, né, ela aumenta a capacidade de variabilidade e, consequentemente, de evolução, de sobrevivência ao meio em constante modificação. A sexuada não, ela é uma cópia. Aí tem um antibiótico, né, para aquela bactéria. O problema é que a bactéria muta. É diferente da gente, né? Ela varia. Mas aquela bactéria que está ali, que eu coloquei um antibiótico para ela, vai dizimar aquela bactéria, porque ela não evolui. Ela não consegue produzir descendentes com a reprodução assexuada diferenciados. Ah, mas ela tem a mutação. Tudo bem. A mutação à parte. A mutação à parte. A mutação é uma variação ao acaso. Mas se eu pegar uma bactéria que muta pouco, o antibiótico vai matar. Porque ela não... A reprodução dela é cópia. Né? A cópia vai fazer diminuir a capacidade de resistência ao meio que está se modificando. Ok? Ok, querido? Olha só. Eu tentei colocar aqui questões que perguntam coisas diferentes. Quer ver? Para fechar, ó. Olha a questão 4 dessa folhinha aqui. Eu quero passar um modelo da UERJ para vocês. Ele é diferente das outras provas. Né? Vou ler aqui, ó. Olha só no início. Número 1. Flores desprovidas de pétalas coloridas, sem nectares, com grande produção de grãos de pólen, os quais são pequenos e leves, caracterizam plantas com polinização de que tipo? Poxa, não tem atrativo. Nem pelo gosto, né, dos nectares, nem pela cor. Não vai atrair nem inseto, nem pássaro. Tem grande quantidade de grãos de pólen que são leves e pequenos. Anemofilia, polinização pelo vento. Serão levados facilmente pelo vento. Uma planta que faz anemofilia, ela não precisa da flor com atrativos. Pode ser uma flor sem cor, com pétalas pequenas. O vento não é atraído. Agora, o que facilita? Ser leve. O vento poder levar. Isso é a 1. Olha a 2. As angiospermas, como as laranjeiras, feijoeiros e cajueiros, têm as sementes contidas nos frutos e constituem o grupo de plantas com maior número de espécies. Descreva 2 características exclusivas. Olha que questão. Muito doida. Com relação à fecundação
das angiospermas. Porque, em relação à fecundação, que só as angiospermas apresentam. Isso é o ERD. Vocês sabem responder? Seria a dupla fecundação. Produção de frutos e autofecundação. Seria a dupla fecundação e a produção do endosperma triploide? Isso, parabéns. Dupla fecundação, que não tem a gimnosperma, né? E não tem outra planta nenhuma. Você tem duas fecundações, uma para produzir a semente e outra para produzir o alimento, o embrião, e outra para produzir o alimento que esse embrião vai usar, que é chamado endosperma. Eu vou voltar com essas questões, eu vou refazê-las com vocês. E a outra coisa que ele pergunta, então, duas características, né? Produção do endosperma 3N, triploide, e a dupla fecundação. Esse aí eu vou pular. Na aula que vem eu vou continuar dando botânica. Aí, tenta fazer a questão 4. O tempo é muito curto. Questão 4. Questão boba, mas o aluno tem que estar safo. Eu conheço algumas pessoas que fazem... Professor, na 2, uma das características poderia ser a junção dos núcleos espermáticos? A junção dos núcleos espermáticos. Quando é que eles se juntam? O núcleo espermático não se junta. Eles não se juntam com um outro grão de pólen? Não, separado aqui. São 3, né, dentro do... Aqui, ó. Aqui. Ó, o tupolínico vem, aí o núcleo reprodutivo N, que veio do grão de pólen, né? O tupolínico veio do grão de pólen, o núcleo também veio. É um núcleo haploide, porque o grão de pólen é produzido por meiose. Ao longo do trajeto, ocorre um processo mitótico, você produz 2 núcleos espermáticos. Bom, aqui você tem a oosfera. Vou botar aqui. Aqui você tem a oosfera. Aqui você tem o óvulo. Aqui você tem as antípodas, sinérgicas, que não me interessam. E aqui os 2 núcleos. Que tem nomes diferentes, né? Você pode usar o que você quiser. O que você usa aqui? Quando você chama de... Do conjunto, os 2 núcleos, qual o nome que se dá? Bom, não estou sem tempo. Mesocisto. Cada núcleo N aqui é chamado de núcleo polar. Ok? Primeira fecundação, tá vendo? Do núcleo espermático mais a oosfera, embrião. 2N. Esse primeiro núcleo, na ordem que ele está ali, ele é N, ele vai fecundar a oosfera, que é N, e vai produzir o embrião 2N. O outro núcleo espermático vai fecundar, ao mesmo tempo, os 2 núcleos polares. E aí eu vou ter ali um tecido alimentar chamado albúmen ou endosperma, que é 3N. Esse alimento vai estar dentro da semente para alimentar o embrião. A semente vai ter o endosperma, ok? Que alimenta o embrião, que é produzido, né, pela união
dos dois núcleos polares ou do mesocisto, com um nome único, que tem dois núcleos N. Então, eu vou ter um núcleo, dois núcleos, três núcleos. Um espermático e dois polares. E vou formar o 3N, que vai preencher internamente a semente, permitindo ao embrião desenvolver enquanto não tem fotossíntese. Ok? Entendi, obrigado, professor. Eu confundi o núcleo espermático com o polar. Eu acho que não se junta, não. Mas o polar tem, então, a junção ou não? Também. Oi? O núcleo polar, tá certo falar que tem a junção dele com um Sim. núcleo espermático? Não, aí tem que ser núcleos. Tem que ser no plural. Porque faz um tecido assim, ó. Inicial, ó. Tá vendo? Entendi. Obrigado, Pro. Nada, querido. Bom, é isso. Tirar dúvida. E quanto maior o nível, melhor. O que deu aí na resposta para a gente acabar a aula? Que eu prometi que ia acabar na hora certa. Um grupo de alunos separou todas as sementes de uma melancia. 300 sementes. Melancia é angiosperma. O que a semente tem? Ela tem o endosperma 3N e o zigoto, né? 2N. Aí ele pergunta, considerando que todas as sementes continham embriões de tecido nutritivos, qual o número de núcleos masculinos que participaram da formação de todas essas sementes? Cada semente participa quantos núcleos masculinos? 2. 2. O primeiro núcleo espermático, o segundo núcleo espermático. Se tem 300, 600. Bem fácil. Muita gente não respondeu porque não entendeu. Para a produção dos endospermas encontrados nas 300 sementes, quantos núcleos foram utilizados? Para produzir o endosperma, 3 para cada semente. 300, 900. Foi? Aqui, usa 3, ó. 2 aqui e 1 aqui. O endosperma é triploide. Tem 3 núcleos. Para cada endosperma, 3 núcleos. 2 núcleos chamados de polares e um núcleo espermático, que é o segundo. Então, a parada é assim, ó, para fechar, ó. 2 núcleos. Aqui é o osfera, aqui o mesocisto. Tudo N. N, ok? Resultados de meiose. Tudo N. Aí o primeiro, fecundou a osfera, formou o embrião. 2 N. Ele daqui com ele daqui. E aí? A semente só tem embrião? A semente também tem comida. Aí o segundo vem e, fecunda esses dois ao mesmo tempo, produzindo um tecido 3N, chamado endosperma ou albúmen. Bom, hoje eu não dei aula. Eu fiz só um apanhadozinho por conta do tempo, né? E eu tenho vou mandar para vocês estudo dirigido. Estudo dirigido tem a pergunta, tem a resposta. Tem a pergunta, tem a resposta. Mas você mandou múltipla escolha também. Lógico. A múltipla escolha te dá essa aqui, amplitude dos nomes. Entendeu? Você recebe nome que você nunca pensou em saber. Mas a múltipla escolha te dá. Aí depois, quando cai na discursiva, você já sabe qual a interferência desse nome dentro daquela questão discursiva. Tudo bem? A gente vai fazer aí um trabalho, e aos poucos, eu estou conhecendo vocês hoje, né? Eu estico a aula, diminuo a aula, eu ponho um detalhe que é decoreba, ponho um detalhe que é para pensar, né? E para ir estabilizando
quem eu tenho do outro lado. Eu não sei quem eu tenho do outro lado. E vocês, aos poucos, vão me conhecendo também, vão vendo como é que eu trabalho, feito um técnico de futebol, né? E há a tendência da gente crescer muito. Esse é um projeto vencedor, pode confiar. O único problema que a gente tem aqui é que o tempo é pequeno, porque a gente quer fazer. Então, eu vou usar o estudo dirigido para fazer você estudar aquilo que, porventura, eu não posso ter tempo para dar aqui. Mas é assim, naquele estudo dirigido tem tudo que poderá cair. O estudo dirigido é por causa da prova da UERJ. A direção é UERJ. Eu já conheço bem aquela prova. E eu vou ajudar vocês. Não faltem. A aula presencial, online, ela é totalmente diferente de pegar a gravação. A gravação não consegue preparar legal. Tudo bem? Foi um prazer estar aqui. Vamos juntos. Vamos criar aí uma coesão, né, para poder evoluir o máximo possível para competir. O pessoal vai fazer enfermagem, biologia, todo mundo junto. Na prova de biologia, a aula é a mesma, discursiva. É óbvio que, para alguns, o teto fica muito alto, mas com o tempo você vai pegando. Não adianta eu vir aqui e ficar no beabá. Você não vai conseguir crescer. Você só cresce se a aula for porrada. Hoje eu fui manso, devagar, mas é só para mostrar para vocês e entregar esse material para a gente poder fazer. Fiquem com Deus e até. Fui.